Sim, tá tudo preparado, tudo pronto. O capítulo final dessa história é demais, é demais, é demais. É o capítulo que encerra a traição na noite de núpcias. Essa história que começa em 1872, na época dos escravos. Uma história belíssima. O final é surpreendente demais. Então você que gosta desse estilo de história, eu quero que você dê o seu like, é muito importante. O like é aquele positivo, né? É aquela mãozinha para cima. O YouTube considera isso demais. E aí a gente fica melhor propagado. O YouTube fala do nosso canal. A gente recebe um monte de outras histórias. Dê o seu joinha aí, tá bom? E um convite. Vai lá no canal dos mistérios do Paulinho Boa Pessoa. Vai lá, eu publiquei uma história. Ontem eu coloquei aquela história da moça da rodovia dos Bandeirantes, a moça do pedágio. E hoje eu coloquei uma história lá de uma senhora contando sobre a filha dela, que foi vítima de uma magia negra terrível, envolvendo um sapo. Ela até chama de sapo da maldição. Então, uma história sensacional. Então, se você gosta de história misteriosa, vai no canal dos mistérios. Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. Você põe Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. Abaixo aqui do vídeo tem um link que te leva direto para lá. Mas não deixe de visitar. Pedido especial. Seja membro do nosso canal, se torne membro aqui do canal. Para mim, é muito importante que você seja membro. É muito importante que você se inscreva. Posso contar com você? Posso. Muito obrigado. Então, isso posto, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque o capítulo final da história, traição na noite de núpcias, envolvendo essa escrava Josefina e um coronel Augusto Júnior. Você vai amar essa história. Acabou de começar. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Dona Laurinda, a sogra de Augusto Júnior, a mãe da Cecília, a proprietária da escrava Josefina. O casamento já tinha acontecido. E a dona Laurinda, 3 semanas pós-casamento, o rosto marcado ainda por preocupação, porque ela sabia que o que ela havia feito era muito grave. Então ela interrogou a Josefina detalhadamente. Tinha certeza de que ninguém a vira naquela noite. Inclusive ela interroga a Josefina perguntando: Josefina, você tem a certeza absoluta de que não foi vista? Você não conversou com ninguém sobre o que aconteceu naquela noite? Você tem algum sinal? Bom, é cedo para isso. É cedo para isso. Mas ela já estava preocupada. Ela queria saber se ela tinha algum sinal de gravidez. Josefina respondeu a tudo negativamente com um seco não. E mantendo os olhos baixos, uma postura submissa como era de se esperar de uma escrava. Dona Laurinda fez ainda uma ameaça, que sei lá por quê. Talvez a Josefina nem tenha acreditado, porque ela sabia que a Dona Laurinda não seria capaz daquilo. Mas a Dona Laurinda falou para assustar, né? Olha, se você abrir a boca, eu posso até mandar te matar. Você sabe disso. Eu tenho esse direito. Direito mais estúpido e absurdo, mas a verdade é que havia mesmo. Mas Dona Laurinda dispensou-a com um aviso cortante. Aquele segredo, o segredo que existia dela
Dona Laurinda, da escrava Josefina e da sua filha Cecília, o segredo das três deveria ser levado ao túmulo ou as consequências seriam terríveis. Enquanto isso, a família se deteriorava. Cecília? Não, ela não estava bem. Não. A Cecília, ela não estava bem. Ela estava muito perturbada. E eram tantos os motivos que ela nem sabia determinar qual era de verdade. Bom, ela amava o primo, o Heitor. Enganaram o marido na primeira noite, na noite de núpcias, na noite em que deveriam ficar juntos. Ela traiu o marido. Não estava bem. Ela agora também se recusava a ter relações íntimas com o marido, inventando desculpas, dor de cabeça, indisposição feminina, cansaço. Augusto Júnior, ele estava confuso, crescentemente frustrado. Ele começou a passar mais tempo longe da casa grande, cavalgando pelos campos, visitando as fazendas vizinhas, bebendo mais do que o habitual. A distância entre eles tornava-se abismo intransponível. Não, ninguém estava bem. Após o casamento, vocês observaram que ninguém ficou bem? A sogra, Dona Laurinda, preocupadíssima com o rumo de tudo. E a escrava Josefina, por sua vez, bem, agora sim. Ela começou a ter os primeiros sintomas: náuseas matinais, tonturas, sensibilidade extrema a certos cheiros. Ela conhecia esses sinais. Havia assistido dezenas de mulheres na senzala passarem por gravidez. Terror absoluto tomou conta de Josefina, porque aquela gravidez, se confirmada, significava que o segredo eventualmente seria exposto, que seu corpo trairia a conspiração das senhoras, que ela própria se tornaria evidência viva de crime, e um crime que não podia ser admitido. Exatamente. Longe de olhares curiosos, Josefina forçava-se a comer mesmo quando o estômago rejeitava. Ela tinha fome, mas o estômago não aceitava. A barriga começou a ficar prominente, começou a querer dar mostras. Então ela amarrava panos apertados em volta do ventre para disfarçar qualquer mudança na silhueta. Ai, meu Deus do céu, as minhas regras não vieram mais. Ah, meu Deus do céu, será que eu fiquei grávida? Mas em comunidade tão fechada como a senzala de uma fazenda, segredos desse tipo, eles eram impossíveis de serem mantidos de uma maneira indefinida. E foi tia Rosa, escrava mais velha, atuava como parteira, tia Rosa curandeira, mulher viva, mulher dona da expertise. Ela percebeu. Oh, menina Josefina, você tá me parecendo que... Vem cá, Josefina. Falar baixinho só pra você escutar no seu ouvido. Você tá esperando, menino? Como é que estão as suas fartas? Quando ela perguntou as fartas, ela queria dizer a menstruação. Como é que estão as suas fartas? Josefina tentou negar, aliás, negou desesperadamente, mas a tia Rosa não se deixou enganar. Esses enjoos que você está sentindo, essa fome, essa vontade de chupar limão,
Você tá esperando, menino. E você vai precisar de ajuda quando a sua barriga crescer. Você vai precisar decidir o que você vai fazer, Josefina. A notícia era aquela e iria escapar. Lógico que iria. A notícia chegou inevitavelmente aos ouvidos de quem? Dona Laurinda, através de uma escrava doméstica que ouvira a conversa na senzala. Bom, todo mundo ficava sabendo, você imagina todo mundo junto ali. Quando Dona Laurinda, a matriarca, escutou, ela sentiu o chão desabar sob seus pés. Ela precisava então urgentemente conversar com a Josefina. Antes disso, Dona Laurinda considerou várias opções. Poderia vender a Josefina para um comerciante de escravos itinerante. Passava muita gente nas estradas perguntando: ei, de casa, tem algum negro bom, alguma negra boa para vender? Isso era comum. Em 1872, apesar da proximidade da abolição da escravatura, era comum comerciante de escravo passar: ei, de casa, tem algum negro sadio, alguma negra sadia boa para vender? Eu tô comprando. Ela podia vender para um comerciante desses, fazendo-a desaparecer para outra província. Ela poderia forçá-la a tomar uma erva. Aliás, as ervas abortivas, elas existiam para isso, mas colocavam a vida da grávida em risco. Não era sem punição, não. E ela poderia sim, porque tinha esse direito. Ela poderia até mesmo ordená-la à morte, embora assassinato direto de escrava valiosa fosse extremo, até mesmo para os padrões brutais dessa época. Então a dona Josefina, a escrava, ela tinha essa proteção com relação à vida dela. A própria dona Laurinda achava brutal demais acabar com a vida dela. Até que depois de dona Laurinda tanto pensar, ela achou melhor manter a Josefina isolada durante a gravidez. Alegaria doença contagiosa. Ela deveria ficar separada de todas. Bem, depois disso, ela iria se livrar discretamente da criança ao nascer. E com a Josefina, ela ia ver o que faria depois. Mas havia complicação adicional que nem a precavida dona Laurinda havia previsto. A Cecília, a filha dela, apesar de quase não se entregar para o marido, porque a Cecília, ela quase, sabe, não tinha intimidade com o marido, não tinha relação com o marido. A Cecília também engravidou. Era maio de 1872. 2 meses após o casamento, a Cecília anunciou timidamente aos familiares que esperavam um filho. A notícia foi recebida por orações, missa de ação de graças, presentes de fazendeiros vizinhos. O coronel, o Augusto Sênior, que era o pai, né? Ele era o pai do Augusto Júnior. Ele era o avô da criança que ela esperava. Ele pareceu rejuvenescer com a perspectiva de ver o neto que continuaria sua linhagem. Que notícia boa, que notícia maravilhosa, o meu neto vem aí. Dona Laurinda foi cumprimentar a filha pela gravidez, mas ela ouviu da filha, ela escutou da filha, escutou da Cecília, escutou da filha que a filha não tinha bem certeza, sabe, que aquele filho fosse do Augusto. Filha, você tá de brincadeira comigo?
Você ainda continua se encontrando com o teu primo bastardo? Heitor era sobrinho dela, filho da irmã, a parte pobre da família. A família da dona Laurinda não era rica, não. Ela se tornou rica depois que casou com o Augusto Sênior. Você continuou tendo encontro com teu primo Heitor? Ele andou lhe fazendo umas visitas. E ela, a Cecília, ela tinha consigo a certeza de que aquela criança no seu ventre não era do marido, era dele, do Heitor. E isso jamais poderia ser ventilado. Então Dona Laurinda dá uma ordem expressa que se esquecesse o Heitor, que jamais falasse dele. Você está se enrolando cada vez mais e me enrolando junto com você, Cecília. Isso não pode acontecer. E ela repetiu milhões de vezes. Repete comigo, 1.000.000 de vezes agora. O filho que eu espero é do meu marido. O filho que eu espero é do meu marido. O filho que eu espero é do meu marido. E pronto! É do Augusto e pronto! E agora? E agora Dona Laurinda tinha 2 mulheres grávidas. Duas grávidas. Ambas conectadas ao mesmo casamento. Ambas carregando segredos que poderiam destruir a reputação e fortunas. E o tempo corria em direção ao momento em que os bebês nasceriam, porque o tempo passa. Os meses seguintes na fazenda Morro Alto foram marcados por tensão crescente que permeava cada conversa, cada silêncio, cada olhar trocado. Josefina, a escrava, foi afastada do trabalho da Casa Grande sob o pretexto de estar tratando doença contagiosa. Eu acho que é tifo. Tifo? E alojada em pequena cabana isolada nos confins da propriedade. Uma escrava mais velha foi designada para cuidar dela, trazendo comida e água, mas com ordens estritas de Dona Laurinda para não permitir que Josefina tivesse contato com mais ninguém. Em uma prisão psicológica, tanto quanto física, Josefina passava dias inteiros, sozinha, sentindo seu ventre crescer, sentindo os movimentos do bebê que carregava, filho de violência, de mentira e de sistema que transformava mulheres em objetos descartáveis. A mulher era, bom, se é hoje ainda, imagine em 1872, totalmente descartável. Ela oscilava entre momentos de profunda tristeza em que chorava horas sem parar e momentos de raiva surda contra as senhoras que a usaram e depois a descartaram como ferramenta quebrada. Enquanto isso, na Casa Grande, Cecília, a mulher do Augusto Júnior, grávida, vivia seu próprio inferno particular. A gravidez que anunciara não era ficção, era real. Mas o filho não era do Augusto. Ela tinha certeza que o bebê era do primo Heitor. Mulher sabe, né? Ou não sabe? 2 semanas após aquilo tudo, aquela conversa, enquanto o Augusto foi a São Paulo, aqui é a explicação de como a gravidez aconteceu para Cecília. Foi logo depois do casamento, enquanto Augusto foi a São Paulo, ela, a Cecília, se encontrou com o primo e tiveram intimidades. Agora Cecília estava presa em teia de mentira cada vez mais complexa e todos acreditavam que o filho, lógico, era do Augusto, o marido, resultado até da noite de núpcias, que a gente sabe como foi. Ela sabia a verdade, a Cecília sabia, e a culpa a devorava viva. Como ela poderia criar um filho
baseado em mentiras tão fundamental? Como olharia nos olhos do Augusto Júnior, sabendo que ele criaria como seu um filho que não era dele? E se a criança nascesse com traços que revelassem a traição? Augusto Júnior, por sua vez, parecia genuinamente feliz com a notícia da gravidez. Ele registrava emoções positivas. Se tornou atencioso com Cecília. Lógico, a mulher estava grávida. Então ele ficou mais atencioso, preocupado com a sua saúde, ansioso pelo nascimento do herdeiro. Ele não desconfiava de nada, aceitando a gravidez como confirmação de que a noite de núpcias foi uma noite bem sucedida. Ou as núpcias foram bem sucedidas. Apesar de sua memória nebulosa, para ele aquela criança representava a continuidade, propósito, redenção de um casamento que tinha começado tão mal. Quem sabe o filho? Quem sabe a criança trouxesse uma nova luminosidade para aquele casamento opaco? O coronel Augusto, o pai, mandou celebrar missas de ação de graças e começou a fazer planos para reformar a casa grande, criar um novo quarto infantil, contratar as melhores amas de leite. Sua saúde já estava debilitada do pai. Augusto, pai, anos de vida dura, mais de 75 anos. Para aquele tempo, era uma pessoa já muito idosa. 75 anos. Ele até ficou melhor, sabe, depois que soube que teria um neto. Ele passava horas na biblioteca consultando livros sobre linhagens familiares, atualizando árvore genealógica que remontava a Portugal, preparando documentos para garantir que a herança passasse sem obstáculo para a próxima geração. E a Josefina grávida, isolada, ela se tornou uma peça descartável em jogo cada vez mais perigoso. E quando foi setembro de 1872, Josefina deu à luz. A parteira, a escrava mais velha, suou muito. Tia Rosa suou muito para trazer o menino ao mundo. O parto foi longo e dolorido, até que tia Rosa anunciou: nasceu pintudo. Moleque. Nasceu um menino saudável de pele morena clara. Pele morena clara. Cabelos escuros. Josefina exausta, traumatizada, mal teve forças para segurá-lo. Tia Rosa, a escrava mais velha, cortou o cordão umbilical, limpou o bebê e embrulhou naqueles panos velhos. Poucas horas após o nascimento, a dona Laurinda, a sogra, apareceu na cabana. Sem dizer palavra, tomou a criança dos braços da mãe. Não é teu, Josefina. Esquece. Esquece, Josefina, não é teu. Fraca demais para resistir, apenas chorou silenciosamente. Ela quis pedir ainda para dona Laurinda: me deixa fugir com o nenê, eu não volto aqui nunca mais. Ela pensou em dizer, mas nem força para isso ela teve. Dona Laurinda saiu com o bebê e Josefina jamais o veria novamente. O que aconteceu com aquele menino permaneceria mistério. Alguns rumores posteriores sugeriram que foi entregue a uma família de fazendeiros distantes que o criou. Outros diziam que o menino morreu e foi enterrado em lugar não sabido. A verdade nunca foi documentada. 2 semanas depois, outubro de 1872, Cecília deu à luz na Casa Grande. Aí sim, assistida por parteira experiente, trazida de Ouro Preto e cercada por toda a pompa apropriada para o nascimento de gente branca.
herdeiro de família importante. Nasceu um menino. De novo o nome de Augusto para ele. Augusto em homenagem ao pai, em homenagem ao avô. As celebrações duraram 3 dias, missa, banquete, fogos de artifício. Fazendeiros de toda a região enviaram presentes e congratulações. Era um menino saudável, forte, de pele clara, cabelos castanhos. Não havia nada em sua aparência que levantasse suspeitas sobre a paternidade. Filho de Augusto, Augusto Júnior, meu neto. O coronel Augusto pai até chorou ao segurar o neto, declarando que finalmente, agora eu posso morrer em paz, sabendo que minha linhagem está assegurada. Augusto Júnior olhava para o filho com uma mistura de orgulho e confusão, ainda perturbado por sensações que ele não conseguia nomear sobre toda aquela situação. A dona Francisca, a mãe do Augusto Júnior, como toda mulher, ela desconfiava de alguma coisa, mas ela sabe como é que mulher, né? Ela repara no detalhe, o nariz, a boquinha, os olhos, mulher, a orelha. Mulher é um bicho danado. Ela estava desconfiada, mas sorriu ao ver o neto. Cecília não, ela não estava nada bem. Ela não estava nada bem, a Cecília. Ela confessava-se compulsivamente com o padre local, mas nunca revelava a verdade completa para o padre, apenas dizia que pecou. Apenas aludindo a pecados indefinidos que pesavam em sua consciência. Eu pequei, padre. O que você vai declinar o pecado? Não, padre, eu só preciso de perdão. Augusto Júnior, percebendo a distância cada vez mais crescente da esposa e sem compreender suas causas, mergulhava no trabalho. Assumira completamente a administração da fazenda, substituindo-o ao pai já bem debilitado. Tornara-se, então, senhor de terras, competente, mas não tanto quanto o pai dele. De vez em quando, devido às obrigações, ele perdia a sensibilidade que ele havia demonstrado da juventude. Ele começou que endureceu o coração, Augusto Júnior. E começou também a beber mais pesadamente. Especialmente nas noites, tentando apagar memórias nebulosas que o assombravam. A escrava Josefina, ela sobreviveu, contra a expectativa, inclusive, porque a dona Laurinda achou que depois que tudo que ela tinha sofrido no parto era comum de acontecer, se ela ficasse lá onde ela estava, sabe? Maltratada, mal cuidada, ela ia perecer. Perecer é pouco, ela ia falecer. Ela ia morrer. Mas o corpo dela recuperou-se lentamente do parto traumático. Só que o espírito permanecia quebrado. Ela se tornara sombra de si mesma, falando apenas quando diretamente questionada, trabalhando mecanicamente, evitando contato visual com qualquer um. As outras escravas sussurravam que ela fora amaldiçoada, que havia visto coisas que não devia e pagara preço terrível. Ninguém sabia exatamente o quê, mas todos queriam dar um palpite. Dona Laurinda envelheceu 10 anos em 2. O peso de manter múltiplos segredos, de gerenciar aquilo tudo, que ela tinha que tomar conta de tudo, a Dona Laurinda. De viver com culpa por decisões tomadas, manifestava-se fisicamente, e Dona Laurinda desenvolveu insônia crônica, acordando frequentemente no meio da noite assustada, com pesadelos, tornara-se paranoica, vendo ameaça em tudo que é parte, interrogando escravos domésticos sobre conversas que ouviam e vigiando correspondências. Ela temia que a qualquer momento a verdade explodisse. Se explodisse, 1874.
2 anos após o nascimento de Augusto, o coronel Augusto pai faleceu. 76, quase 77 anos. Viveu bem para os padrões da época, quando as pessoas morriam com 50. Rico como era, seu funeral foi grandioso, com a presença de autoridades provinciais, fazendeiros de toda a região, representantes da igreja. Foi enterrado na capela da fazenda com honras de quem construiu um império, mas morreu sem saber que o neto que tanto amava não carregava sangue legítimo da linhagem da família Alves de Matos. A morte do patriarca desencadeou complicações inesperadas na herança. O testamento, redigido meses antes, deixava a maior parte das terras e propriedade para Augusto Júnior, com provisões específicas para o pequeno Augusto. Mas parentes assim distantes da família, primos, sobrinhos, começaram a questionar aspectos do testamento, alegando que deveriam receber partes maiores. Advogados foram contratados, processos iniciados. O que deveria ser uma transição suave de poder, se tornou uma batalha legal prolongada. Aonde tem dinheiro, aonde tem dinheiro e muito dinheiro. Entrevistaram escravos, empregados, vizinhos, buscavam qualquer irregularidade que pudesse ser usada como prova para contestar o testamento. Embora ninguém soubesse exatamente o que procurar, a atmosfera de suspeita e investigação deixava todo mundo na fazenda Morro Alto profundamente nervoso. Foi nesse contexto que surgiram os primeiros rumores. Nada concreto, apenas sussurros vagos sobre... Escutei dizer, né? Que na noite de núpcias a Cecília combinou com a mãe de colocar outra no lugar dela. A conversa começou a surgir. Dona Laurinda, percebendo o perigo, tomou a decisão drástica. Era preciso vender Josefina para um comerciante de escravos itinerante que passava pela região. E aí, de casa? Tem algum negro bom aí de saúde inteiro? Ô negra, tô comprando. Josefina foi levada em carrinho fechado, sem despedidas, sem explicações, desaparecendo da fazenda Morro Alto como se nunca tivesse existido. Laurinda acreditava que, com a Josefina longe, o segredo estaria mais seguro. Não previu que a própria venda repentina de uma escrava que trabalhava na casa há mais de 20... Ela nasceu lá, mas trabalhava desde pequenininha. O pequeno Augusto, alheio a todas as conspirações ao seu redor, crescia como criança mimada, típica da elite. Aos 3 anos, em 1875, era menino saudável, inteligente, mas muito caprichoso. Tinha excesso de raiva, mimado, né? Muito mimado. Na verdade, ele absorvia a atmosfera de tensão e segredo que permeava a família. E a Josefina? A Josefina foi vendida por um comerciante português que a levou para a região mineradora mais ao norte de Minas Gerais. Lá ela foi revendida por uma família de pequenos comerciantes da vila de Garimpo. Seus novos proprietários, o Silva, português, era relativamente mais humano que a família Alves de Matos. Mas a escravidão continuava sendo a escravidão. Josefina trabalhou em pequena venda, auxiliando nas vendas, limpando, cozinhando. Durante os primeiros meses em seu novo cativeiro, Josefina permaneceu psicologicamente quebrada, executando tarefas mecanicamente, sem demonstrar emoção e nem iniciativa. Mas lentamente, muito lentamente, algo começou a mudar.
longe da fazenda Morro Alto, longe das pessoas que orquestraram sua violação e roubaram seu filho, Josefina começou um processo doloroso de reconstrução. Ela percebeu que possuía vantagem sobre os outros escravos, sabia ler e lia bem, até algumas palavras em francês. Olha, até alguns toques no piano ela sabia dar, porque ela acompanhou tudo de perto. Muito inteligente. Habilidades adquiridas observando a menina, a Cecília, desde pequena. Na venda onde o Silva comercializava ferramentas para garimpeiros, tecidos, alimentos, cachaça, essas habilidades tornaram-na indispensável. Ela era muito inteligente, a Josefina. Ela começou a manter registros de estoque, calcular preços e até sugerir mudanças na organização da loja que aumentaram os lucros. O senhor Silva, homem prático, que valorizava a competência acima de tudo, acima até de preconceitos, passou a confiar em Josefina mais do que na sua própria esposa para a gestão dos negócios. Ele permitiu que ela tivesse pequenas liberdades, circular pela vida com alguma autonomia, conversar com clientes livres, até guardar pequenas gorjetas que ela recebia. Eram liberdades minúsculas pelos padrões de pessoas livres, mas imensas para uma escrava. Em 1876, 4 anos após eventos havidos lá na fazenda, a vida de Josefina tinha mudado bastante. Mais 2 anos e o seu Silva faleceu subitamente de um ataque cardíaco, deixando viúva e 2 filhos pequenos. A senhora Silva, incapaz de administrar os negócios sozinha e reconhecendo dependência que desenvolveu com relação a Josefina, tomou uma decisão prática. Ofereceu a Josefina liberdade condicional. Josefina, eu te dou liberdade condicional em troca de você continuar tomando conta dos negócios. Sem você, eu não sou nada, Josefina. A Josefina aceitou e pela primeira vez em seus 27 para 28 anos de vida experimentou o sabor da liberdade, ainda que limitado. Ela não era mais propriedade legal de ninguém, embora continuasse vinculada economicamente à venda. Mas agora Josefina podia caminhar pelas ruas sem permissão, conversar com quem quisesse e até pensar em futuro que não fosse determinado. Nos anos seguintes, Josefina revelou talento empresarial notável. Ela expandiu os negócios, estabeleceu contatos com fornecedores, negociou a preços melhores e introduziu novos produtos. A venda prosperou e com ela, Josefina, ela começou a guardar um dinheirinho. 1880. Ela comprou um pequeno terreno na vila, construiu casa própria. Construção simples, mas era dela. Pela primeira vez dormia sob o teto que lhe pertencia. Enquanto isso, na fazenda Morro Alto, tudo desmoronava. A economia cafeeira de Minas passava por crise, preços em queda, competição crescente em São Paulo. São Paulo vai se tornando a terra do café, superando Minas. Augusto Júnior revelou-se administrador competente, mas não brilhante, incapaz de se adaptar às mudanças de mercado. Pior ainda, eram as tensões dentro da própria casa. Cecília desenvolveu a dependência de um medicamento chamado Laudano. É uma tintura de ópio usada principalmente na época. Era uma preparação antiga com álcool e extratos de papoula. Isso tudo porque ela tinha problemas psíquicos, psicológicos, ansiedade. Ela mal interagia com o filho. Ela não estava bem. Ela começou a se viciar nisso. O jovem Augusto, com 8 para 10 aninhos, era uma criança problemática, violenta com os escravos, desrespeitoso com os preceptores
incapaz de se concentrar nos estudos. Em 1881, 9 anos após o casamento, rumores sobre irregularidades da família Alves de Matos intensificaram-se. Parentes descontentes, frustrados com processos judiciais que não avançavam, começaram a espalhar histórias sobre a paternidade duvidosa do jovem Augusto. Augusto não é pai do menino? Nunca foi. Você pode ver que não tem nada dele. Augusto Júnior é corno. Era vingança. Era vingança. Ele é corno. Não é filho dele. Fazendeiros que antes buscavam alianças com os Alves de Matos, agora mantinham a distância. Casamentos potenciais para o jovem Augusto. O pessoal foi saindo fora. Aos 11 anos após os eventos fatídicos, a verdade começou a emergir. Cecília, consumida por culpa, dependência do Laudano, ou Láudano, eu acho que é Láudano o nome correto. Dependências do Láudano. Fez confissão completa ao padre. Ela contou tudo. Aquele pecado, padre, eu pequei. Ela mesmo, com a própria boca dela, chegou pro padre e falou: padre, foi assim na noite de núpcias. Eu e minha mãe trocamos. Colocamos a escrava Josefina no meu lugar, para que o Augusto acreditasse na minha virgindade que já não existia. O padre ficou estupefato. Ele estava preso ao sigilo confessional. Ele não podia revelar o que escutou. Mas um dia o vigário, afetado, após ter tomado umas garrafas de vinho na companhia do fazendeiro Augusto Júnior, ele abraçou assim Augusto Júnior, já embriagado. Augusto, eu não devia falar. Não devia falar o que eu vou falar. Mas você é vítima de uma trama. E contou tudo. O padre contou tudo, até mesmo sobre o filho. O menino não é seu. Meu Deus, parecia que a Morro Grande, a fazenda, ia pegar fogo e explodir. Escândalo, escândalo. Augusto Júnior expulsou a Cecília. Não queria mais ver o menino. Processo de anulação. Jornais de Ouro Preto e da capital publicaram artigos velados sobre o escândalo. A Morro Alto parou, já não pagava mais ninguém. Funcionários deixaram de trabalhar, trabalhadores abandonaram a fazenda. 1885, a fazenda Morro Alto foi vendida em leilão judicial. A família que dominara a região por gerações perdeu tudo. Augusto Júnior estava derrotado. Dona Laurinda faleceu de desgosto em 1886. Cecília viveu na miséria. E o menino, o filho, morreu muito cedo, aos 23 anos, numa briga num boteco. E a Josefina? Josefina prosperava. Aos 36 anos, possuía venda, pequena propriedade rural. Com a abolição da escravatura em 1888, ela expandiu negócios estrategicamente, comprando terras de fazendeiros falidos.
E aos 41 anos era comerciante bem-sucedida, respeitada pela região. Fundou escola para as crianças negras libertas, ensinando leitura e matemática. 1890, um advogado trouxe uma notícia. A fazenda Morro Alto havia sido subdividida pelos novos proprietários. E uma das partes estava sendo vendida por um preço baixo. E em março de 1891, 19 anos após a noite que mudara a sua vida, Josefina comprou essa gleba, tornando-se proprietária da terra que a escravizara. E a parte da terra que ela comprou era justamente aquela que abrigava a casa da fazenda. Quem se surpreendeu foi o Augusto Júnior. A escrava que trabalhava com a minha sogra. Ah, eu quero cumprimentá-la. E foi na hora desses cumprimentos que Josefina, olhando para o Augusto, disse: você já sabe da história. Foi com você, né? Eu tinha essa dúvida. Foi com você? Foi comigo. Não acredito. Me desculpa. Eu não sabia. Não tenho do que se desculpar. Você foi tão vítima quanto eu. Mas tem uma coisa que talvez não tenham lhe dito ainda. Nós temos um filho. Não é possível. Temos um filho. E onde ele está? Olha, pelas informações que eu obtive, Dona Laurinda deu essa criança para uma família de portugueses. Só pode ser a família Figueroa, que sempre foi muito ligada a eles. Você tem o endereço? Tenho. E 3 dias depois eles estavam com a família Figueroa. O menino já havia se tornado um adulto. Recebeu o nome de Adriano. Mas o próprio Figueroa, já no seu leito de morte, disse que se tratava do mesmo menino. E é incrível como neste mundo até as pedras se encontram. Josefina e Augusto Júnior encontraram-se com um filho que tiveram de uma maneira tão inusitada, tão diferente. O menino tinha muito respeito pelos pais. Família Figueroa ainda ficou com eles um período, mas o pai logo morreu. Em seguida morreu sua mãe, Dona Maria do Céu. E aí ele volta para a fazenda Morro Alto, que não era mais aquela imensidão, mas uma gleba pertencia a Josefina e de novo ao Augusto Júnior, porque
Josefina e Augusto Júnior resolveram ficar juntos. Josefina viveu até os 62 anos de idade. Augusto Júnior até os 70. E o menino, o filho deles, acabou herdando e se tornou fazendeiro daquele lugar. E desde então, naquela casa da fazenda, depois das 18 horas, se ouve o choro de uma mulher. Que a minha avó Nega, depois de ter contado nos detalhes essa história, concluiu que sua mãe, através da ajuda de pessoas espíritas, acabaram por descobrir de quem se tratava. Era a Cecília. Ela chorava. E chorou durante muito tempo na fazenda e dizendo que chorava porque não era perdoada por ele. Lógico que não era perdoada por ele, ficou no ar. Mas depois de tantas missas, tantas orações, dizem que tudo se acalmou por lá. Essa era a história que me era contado pela minha querida e amada vó Nega e que me deixava arrepiada. Hoje eu resolvi te contar nos detalhes, porque eu gostaria e muito de, a partir deste momento, receber muitos comentários. Boa pessoa, que é a Marlene do Itaim Paulista. Nossa, que história linda. É lembrar aquelas novelas de época. Olha, se eu fosse a Globo, faria uma novela com esse tema. Que linda, maravilhosa. Bom dia, Paulinho, boa pessoa. Aqui é o Washington Santos, do Jardim Palmares. Nossa, que história. Paulinho, eu só tenho que elogiar suas histórias, elas têm me ensinado bastante. Tem me ensinado a história do Brasil, como o caso dessa que você acabou de contar. Nossa, como os nossos irmãos, eu chamo eles de irmãos, eles sofreram. História muito bonita, assim, história muito bonita, onde ela passou por suas dificuldades e acabou vencendo, ensinando que quando a gente tem determinação, a gente consegue aquilo que a gente almeja. Bom dia, Paulinho. Aqui é o Washington Santos. Deus te abençoe. Bom dia, Rei. Bom dia, Vitória. Paulinho, essas coisas acontecem mesmo, mas a verdade sempre aparece, né? Porque não é uma coisa que você vai aparecer, mas não pode esconder uma gravidez. Você vai esconder uma criança onde, não é verdade? E é assim, esse pessoal fazia as maldades com os escravos, mas aí Deus é sobre todos, né? Não tem isso por Deus, não. Não é verdade? Beijo. Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos do rádios e a todos os ouvintes. Eu sou a Lourdinha Tozeta Alexandre da Vila Brasilândia, amiga do Milber. Eu tô um pouquinho rouca. Paulinho, que história magnífica. E ela venceu, né? Pelos próprios esforços dela. Muito, muito, muito linda essa história. Sabe o que essa história dá? Uma linda novela de época. Ou um filme. Porque antigamente existia muito essas coisas, né?
A moça não poderia perder a virgindade antes do casamento, né? Olha que linda, adorei essa história. Beijo para todos vocês. Bamakatul mukra Ya Rasulullah Ya Habiballah Ya Rasulullah Ya Habiballah Jolangu Medin Bamakatul mukra Jolangu Medin Bamakatul mukra Ya Rasulullah Ya Habiballah Ya Rasulullah